Amém. A paz do Senhor Jesus. Fixado. Por que está fixado? A pastora Fabiana está fixada aqui, por quê? Ah, tá, então. Então, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, iniciando nosso culto online para a glória de Deus. Todas as quinta-feiras estamos aqui juntinhos, né, pastora Fabiana? Para a glória do Senhor Jesus. E começando, não é? E feliz em receber aqui a nossa missionária, né? Bênção do Senhor, a missionária Laviana Azevedo, ela que faz parte do ministério com o pastor Rafael Melo. Ele é bênção do céu também, meu Deus. Estamos hoje bem conectados aqui com o Santo Espírito, louvado seja Deus, né? Vamos começar aqui cheio da presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é que você está, pastora Fabiana? Pastor Alexandre, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz em ver que tem gente hoje que vai se converter hoje. Hoje vai ter muita conversão. Porque se... Meu Deus, eu acredito. Você acredita, pastor Alexandre, que Deus vai fazer um trabalho? Aqui. Você está vendo, pastor? Deus vai fazer um trabalho aqui hoje. Um mover muito grande de Deus. Eu estou feliz de estar aqui novamente, mais uma quinta-feira com um encontro com o Espírito Santo. E sejam todos bem-vindos. E a missionária também, Laviana, seja bem-vinda aqui no nosso culto. E estou feliz, pastora, estou feliz. Amém, glória a Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra, né? Ô, glória, vai entrar aqui no espírito dos meus irmãos aqui, para a glória de Deus. Aleluia. Então, vou deixar aqui uma palavra, está em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 7, que diz assim: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou. E disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Aleluia. Essa palavra fala muito, fala aqui de Elias, né? É forte essa palavra, porque Deus nos chama, né? Assim como chamou Elias, né? E Elias, ele descansou, né? Ele descansou e se escondeu no deserto, né? Aproveitou e descansou. Aleluia. Mas Deus o conduziu ao descanso, mandando o anjo para lhe dar pão e água. Aleluia, meu Deus. É forte demais, viu? Antes de continuar sua missão, Elias precisou parar, descansar e ser renovado por Deus. Aleluia. Muitas vezes não entendemos que o deserto, ou o tempo de pausa, né? Aquele tempo que a gente para refletir o que está acontecendo conosco, na verdade, é um cuidado do Pai, né? Para nos renovar. Aleluia, Jesus. De Calamanarabassuba de Comanai. Aleluia. Deus é poderoso. Ele usou Elias, né? Ali. Aleluia. Deus usou ele tremendamente. Deixando essa mensagem poderosa para a gente. Ele descansou no Senhor. O Senhor deixou lá, ele lá embaixo lá da árvore lá, e o anjo foi lá. Meu Deus, é forte demais. É forte, é forte. E Deus nos chama hoje para descansar no Senhor também. Aleluia. Mas está tudo preparado. Está tudo preparado. Nós estamos descansando no Senhor. Mas Ele já tem o pão e a água para nós. Aleluia. Para nos levar em lugares altos com Ele. Aleluia. Para levar a gente em níveis que nem podemos imaginar. Aleluia, Jesus. Eu creio. Eu creio. Para cuidar de mim e de você. Ele cuida de mim e de você.
Descansamos. Agora também temos que deixar, né? Aceitar, descansar. O processo é difícil, é doloroso, mas temos que descansar para que as coisas aconteçam, né? Para as coisas acontecerem na nossa vida, para chegar o pão e a água, para chegar as bênçãos do Senhor. Aleluia. O outro lado é melhor. Amém? Que a gente aprenda a descansar no Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, Jesus. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti, Jesus. A silenciar a minha ansiedade, a nossa ansiedade, Jesus. Nos ajude, Senhor Jesus. Muitos dos meus irmãos estão com depressão, com problemas que do dia a dia, né? De tantas dificuldades, né? Que o mundo e que a vida oferece. Mas confiaremos no Senhor, Jesus. Nos ajude, Senhor, a aprender a confiar em Ti, Jesus. Aleluia. E a buscar mais da Tua presença, Senhor Jesus. Porque é a Tua presença é o que faz a gente se renovar. Aleluia. É entender que tem um dia melhor para cada um de nós. Amém? Vamos descansar no Senhor. Vamos esperar que aquela tempestade passe. Mas lembrando que o Senhor está no barco, no nosso barco, na nossa casa, aleluia, no nosso trabalho. Ele está conosco. Se conecte com o Espírito Santo. Se conecte com o Deus vivo, que as coisas vai fluindo, vai clareando, e Deus vai fazendo, para a glória dele. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Amém? E pedimos ao Senhor, aleluia, que o Senhor venha liberar anjos do Senhor aqui neste lugar, Jesus, na casa, Senhor Jesus. Senhor, damos, Pai, cada conexão, cada computador, cada laptop, cada celular. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que o Senhor guarde essa conexão, guarde cada aparelho eletrônico, Jesus. Aleluia. Que o anjo do Senhor comece a trabalhar em favor de cada um de nós. Que não nos deixe despercebido, Pai, em nenhuma palavra, Pai. Que as palavras entrem no nosso coração, Jesus, na nossa mente, e na nossa alma, e no nosso espírito também, Jesus. Para que a gente venha beber da fonte do Senhor Jesus, Pai. Nos blinda, Senhor Jesus. Nos consagra, Senhor Jesus. Aleluia, a Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Amém? Que Deus abençoe cada um. Vamos iniciando já o culto, sendo já abençoado pelo Senhor. Aleluia. Então, nossa missionária Laviana está aqui conosco já, para a glória de Deus. E eu quero convidar você, missionária Laviana. Eu chamo ela pastora Laviana. Eu vejo ela como pastora, né? Louvado seja Deus. E eu sei, logo, logo vai ter ungida para a glória de Deus. Aleluia. Receba. Amém? Então, abaixo do Senhor Espírito Santo, nós entregamos toda a autoridade para você. Amém? Que Deus lhe use tremendamente e que Deus venha falar em nossos corações, para a glória dele. Amém. Amém. Seja bem-vinda.
Amém. Glória a Deus. Meu Deus, a atmosfera, ela mudou bem rápido, né? Glória a Deus por isso. Nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. É uma honra poder estar aqui, esse convite, né? Me senti honrada. Faço parte do Ministério IAB, né? Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor, como ele vem nos ensinando, né? Que as ovelhas, elas precisam ser os ministros, os discípulos, eles precisam ser enviados, né? Precisa ter um pai para poder ser enviado. E graças a Deus nós estamos aqui hoje. É uma honra poder estar aqui e ver, né, a casa cheia, em nome do Senhor Jesus. A presença do Senhor é real, né, neste lugar. Hoje eu comentei com a pastora Alexandra, né, que a gente se sente seguro quando Deus convida, a gente se sente seguro porque a gente sabe que quando o Espírito Santo de Deus, ele tem, né, ele está presente, ali a gente sabe que há liberdade, né? Então, que hoje você venha realmente abrir o seu coração, porque tudo que nós recebemos em uma ministração depende da fome e da sede de cada um. Nós precisamos gerar essa fome, essa sede, né? E o Senhor colocou uma palavra muito, muito forte no meu coração sobre amor. E ouvindo, né, os hinos, a palavra que a pastora Alexandra trouxe, nós precisamos prosseguir em conhecer Cristo Jesus. Nós precisamos prosseguir em conhecer, porque nós não vamos conseguir amar na totalidade, na plenitude do amor de Cristo, sem conhecer Ele. E nós vamos conhecer Ele todos os dias. Todos os dias a gente conhece um pouquinho do amor de Deus, e Ele é tão infinito. E quando a pastora Fabiana falou ali, hoje vai ter almas rendidas, hoje vai ter conversão, eu falei, meu Deus do céu, né? A confirmação da palavra que o Senhor colocou, porque é o amor de Cristo Jesus quem converte, é o Espírito Santo da verdade, é quem nos convence do pecado, né? Então, nós vamos passear por alguns textos bíblicos. Nós vamos passear, nós vamos começar por Filipenses. Glória a Deus. Eu oro para que o Senhor, nós repreendemos agora toda distração. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda distração, todo cansaço, todo espírito roubador da palavra, que o seu coração esteja aberto para receber a palavra hoje, em nome de Jesus, e que no seu coração a palavra encontre uma terra fértil para que essa semente venha frutificar em nome de Jesus, amém? Lá em Filipenses, no capítulo 1, a gente vai começar lendo ali no verso 9, nós vamos passear aí um pouquinho sobre esse texto, esse capítulo, que é muito lindo, que nós vamos encontrar Paulo e um amor incondicional pelo Evangelho. Nós vamos encontrar Paulo escrevendo essa carta em um momento que ele está preso em Roma, e ele vai escrever essa carta para a igreja, mas ele escreveu na posição de amigo, ele escreveu numa posição onde ele estava incentivando o povo a amar o Evangelho, a se entregar verdadeiramente pelo Evangelho e também amar as pessoas, né? Porque hoje nós vamos ver muita gente falando que ama Cristo, falando que ama o Evangelho, mas não ama as pessoas, não tem um coração amoroso, as pessoas não conseguem hoje amar, né? Nós vamos ver na Bíblia onde que relata que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, né? E hoje nós não precisamos ir longe para ver que o amor tem se esfriado, mas nós vamos hoje aquecer o nosso coração com o amor de Cristo Jesus. Nós vamos lembrar hoje, através dessa palavra de Paulo, que o amor de Cristo ele precisa permanecer em nossos corações vivo, assim como era no coração de Paulo, amém? Lá no verso 9 do capítulo 1 de Filipenses, a gente vai ver Paulo falando assim, ó: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. O nosso amor pelo Evangelho, o nosso amor por Cristo Jesus e pelas pessoas precisa estar
transbordante. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus é comparado como um rio de águas vivas, que está dentro de mim, dentro de você. E esse rio, a Bíblia não relata que é uma represa, não, ela relata um rio fluente. Então, esse rio precisa transbordar dentro de nós. E ele precisa crescer no conhecimento e no discernimento. Porque se você cresce no conhecimento da palavra, automaticamente o amor pelo Evangelho, o amor pelos irmãos vai aumentar. Se você tem discernimento de espírito, automaticamente esse amor vai se transbordar dentro de você. Porque é impossível nós nos aprofundarmos na leitura da palavra, através das revelações do Espírito Santo de Deus, e o seu coração continuar endurecido. É impossível. É impossível você mergulhar nas verdades do Espírito Santo de Deus e se manter a mesma pessoa. Porque o Evangelho verdadeiro de Cristo, ele traz transformação na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele traz transformação na nossa alma, cura na nossa alma. É só o Evangelho da transformação, o Evangelho verdadeiro. Não esse que está sendo hoje pregado por aí, que é um evangelho raso, aonde você pode tudo, aonde o amor se esfria. Não, 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 não. O Senhor está te dizendo assim, ó, que o seu coração transborde de amor cada dia mais pelo evangelho, porque se o seu amor, o seu coração estiver voltado para o evangelho, automaticamente você vai amar a Cristo, você vai amar a obra, você vai amar o próximo, porque amar o próximo não é fácil. Nós precisamos ter o amor de Cristo para amar o próximo. Porque muitas vezes nós precisamos desejar que o Senhor venha frutificar em nós, venha ativar o nosso espírito com os frutos do Espírito, que um deles é o amor. É o principal, porque nós podemos pregar, nós podemos falar, nós podemos conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas a Bíblia vai dizer, se nós não tivermos amor, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar se você não tiver o amor verdadeiro de Cristo Jesus. E aí Paulo continua dizendo no verso 12, quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo Jesus. Todo o deserto que você está passando, você acha que você está sendo perseguido? Precisa aparecer para as pessoas, precisa avisar para as pessoas, precisa proclamar para as pessoas que o que você está passando é por causa de Cristo Jesus. É por causa do Evangelho. Todo o nosso deserto precisa estar escrito. Eu estou nesse deserto para evangelizar. Eu estou nesse deserto para que as pessoas saibam quem é Cristo na minha vida. Nós precisamos parar de olhar para o deserto como um lugar ruim, como a pastora já falou hoje. Então, aqui ele vai continuar. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor Jesus. Olha isso. E anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Será que nós estamos anunciando a palavra, o evangelho, o amor de Cristo com esse mesmo temor que a Bíblia está falando aqui? Aí ele vai dizer assim, é verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam com amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição e egoísmo, não são com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Gente, Paulo sendo Paulo, o que ele está dizendo aqui? Eu estou preso, as pessoas estão falando de mim, as pessoas estão fazendo isso para me prejudicar, mas o que ele diz aqui no 18? Mas nada disso importa. Sejam as motivações delas falsas
ou sejam verdadeiras. A mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra. Gente, e ele diz, e continuarei a me alegrar, pois sei que com as suas orações e o auxílio do Espírito Santo de Cristo, isso resultará na minha libertação. Gente, isso aqui é muito poderoso. O que Paulo está nos ensinando aqui? Que não importa A ou B, não importa se 1.000 estão caindo à sua direita, 10.000 à sua esquerda, não importa. O que importa é você continuar firme, crendo no Evangelho verdadeiro de Cristo, continuando fazendo por amor a Cristo, porque é a perseverança no amor e no Evangelho que você vai ser liberto. É isso que ele está dizendo aqui. Se você hoje encontra-se aprisionado, lembre-se que é a perseverança no amor de Cristo Jesus que vai te libertar. Não tem outro caminho, não tem outra ferramenta. As pessoas hoje estão buscando liberdade em tudo, e esquecendo que o amor de Cristo Jesus é o que liberta. É isso que Paulo está dizendo aqui. Isso vai resultar na minha libertação. Ele tinha convicção. Nós não podemos oscilar no nosso amor, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, ele não fica passeando, mudando de pensamento. Você imagina se Deus fosse um Deus que oscilasse nos pensamentos como nós? Você já imaginou se ele pensasse hoje algo sobre mim, sobre você, e amanhã ele falasse assim, não vou fazer mais aquilo, não. Como a gente faz? A gente não faz isso? A gente faz isso, irmãos. A gente muitas vezes fica oscilando nos pensamentos. E aí eu vou lá para o texto que a pastora Alexandra leu ali em Primeiras Reis, Segundas Reis? Primeiras Reis, ela leu 19, né? Ali no 18, no verso 21, nós vamos encontrar Elias, aonde ele sobe para o Monte Carmelo, quando ele foi afrontado e chamou os profetas de Baal, e aí ele vai chegar lá em cima, a primeira coisa que ele fala, sabe o que é? Ele ajuntou o povo tudo e disse assim, até quando? Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Olha o que ele está dizendo. Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Aí ele diz, se o seu Senhor for Baal, então siga Baal. Olha que simples. Ele resumiu. Elias resumiu e ele disse, até quando vocês vão ficar oscilando entre um Deus e outro? Decida. Toma uma decisão e entendendo que após aquele sacrifício, que nós vamos entender que o altar estando pronto, o altar estando organizado, o fogo do Senhor desceu, provando para todo mundo que há Deus em Israel. É isso que você precisa fazer, alinhar a sua vida para que o fogo do Senhor, Deus, desça sobre a sua vida e todos vejam que você tem Deus na sua vida e que você foi criado, você foi chamado para levar a palavra com ousadia. Nós não recebemos espírito de temor, mas nós recebemos espírito de ousadia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. O amor de Deus nos impulsiona. O amor pelo Evangelho nos encoraja, nos fortalece, nos forja. O amor de Cristo Jesus, ele nos constrange, ele nos cura, ele nos transforma. É ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Cristo Jesus, ele só nos deu duas opções. Se você estiver achando que tem a terceira já é do inferno. Não tem para onde correr, nós só temos dois caminhos, nós só temos dois destinos. Se você vê que tem o terceiro já pertence ao inferno. Não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Lá em 1 João 4 vai dizer que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É impossível você falar que ama se você não conhece a Cristo, porque Cristo é amor. E Paulo vai continuar aqui, no livro de Filipenses, vai continuar lá no 20, falando assim, ó, a minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer
eu morra. A nossa vida precisa adorar ao Senhor Jesus, mas a nossa morte também precisa ser para adorar ao nome santo do Senhor Jesus. O nosso sofrimento precisa adorar o nome santo do Senhor Jesus. Nós precisamos entender que nada importa, nós precisamos buscar, amar, perseverar, até que nada mais importe. E é o que nós estávamos falando antes de começar aqui. Quando nós encontramos este ambiente de glória, quando você encontra esse ambiente de descanso, quando você persevera na oração, que você rompe as barreiras físicas e você vai se adentrando à intimidade do Senhor Jesus, você não quer mais sair deste lugar. E a palavra vai dizer o quê? Que aquele que habita, não é aquele que visita, é aquele que habita, é que vai poder descansar na sombra do Onipotente. Se tem coração cansado aqui, a palavra do Senhor está dizendo, eu tenho um amor incondicional para você. Se você está cansado, a Bíblia vai dizer assim, ó, Cristo te chama, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele te convida, ele te faz esse chamado hoje, para que você venha descansar nele. E esse descanso nós só vamos conseguir em Cristo Jesus. E aí no 22 ele continua. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero participar e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Glória a Deus. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Gente, olha isso aqui. Olha a preocupação de Paulo. Eu não sei o que eu escolho. Eu não sei se eu quero morrer, porque eu sei que se eu morrer, gente, essa convicção, ela não vem de nós, porque não é mérito nosso. Essa convicção e essa certeza só pode vir de Cristo Jesus, do amor de Cristo Jesus. Essa convicção que Paulo está dizendo aqui, eu sei que vai ser muitíssimo melhor me participar da glória de Cristo, indo para perto dele. Mas é importante também que nós vivamos mais. Nós precisamos querer viver mais, mas é na presença. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Então nós precisamos querer ficar vivo, se for para amar ainda mais o próximo, se for para falar mais ainda de Cristo, se for para anunciar ainda mais o evangelho da verdade, o evangelho transformador, para que aí sim vale a pena a nossa estadia nessa terra, porque nós não temos outro motivo de estar aqui, a não ser para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Nós não temos outro motivo para estar aqui, se não for para adorar o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer o quê? Em tudo dai graças. Tem outro texto que vai dizer o quê? Tudo que vocês forem fazer, quer que você coma, quer trabalhe, quer se vista, tudo que nós formos fazer, precisa ser para glorificar e honrar o nome santo do Senhor Jesus. É para isso que nós somos criados, é para isso que nós somos chamados, para crescer no amor de Deus, para crescer na fé, para sermos alinhados, forjados na presença do Senhor Jesus. É para isso que você foi chamado. E aí ele vai dizer, no 22, ciente disso, estou certo de que continuar vivo para ajudar todos vocês a crescerem na fé e experimentar a alegria que ela traz. Gente, a alegria que excede, a paz que excede todo entendimento, a alegria que só vem do Senhor, aquela alegria que ninguém consegue entender. Mas tu está passando por isso, por que você está sorrindo? Mas você está passando por isso, por que você está assim? Porque a nossa alegria vem de Cristo Jesus. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. Será que hoje as pessoas têm se alegrado
Será que hoje nós temos conseguido transbordar, transmitir esse amor tão maravilhoso que Cristo Jesus derramou sobre as nossas vidas? Nós precisamos pensar, nós precisamos se perguntar isso todos os dias. Será que eu estou transbordando desse amor? Será que as pessoas estão vendo o amor de Cristo na minha vida? Porque muitas pessoas vão pregar, vão falar de um Deus que não é atrativo. Não é atrativo. Ou é aquele Deus muito bonzinho que faz tudo que você quer, ou é aquele Deus muito carrasco, de longe, distante, que aponta os seus erros e te julga. Então, existe uma visão muito distorcida de Deus. Existe uma visão distorcida de Deus. Deus, ele é Pai. E ele nos adotou como filhos, porque o ato da adoção é um amor incondicional. Por si só, o ato da adoção é um amor incondicional. E nós somos tirados daquele lugar de criaturas, daquele lugar de homem caído, nós somos tirados daquele lugar de pecado. E nós somos resgatados, remidos pela cruz, pelo amor de Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós não precisamos perecer. O Senhor Jesus já comprou a sua vida. O Senhor Jesus já pagou toda a sua dívida. O Senhor Jesus já limpou os seus pecados. O Senhor Jesus já te perdoou. O Senhor Jesus, ele já lançou no mar do esquecimento todos os seus pecados. Antigamente, no sacrifício, era coberto com o sangue do cordeiro, dos cordeiros, dos animais. O sacrifício, o sangue era derramado para cobrir o pecado do povo. Mas depois que Cristo Jesus morreu na cruz, isso mudou. A lei se cumpriu nele e a partir dali o véu se rasgou. E ele levou sobre si todas as nossas dores. Se você está com dor, se você está sofrendo, se você está ansioso, lança sobre ele, porque ele já levou sobre a cruz todas as nossas dores. Você é livre em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Você precisa se colocar nesse papel de filha, de filho, e se comportar como filho, porque ele põe a mesa e ele te convida a sentar nessa mesa como filho. E é como filho que você vai sentir esse amor poderoso, esse amor que transforma. A palavra vai dizer assim, ó, vinde até mim. Vinde a mim e eu vou te curar, eu vou te limpar, eu vou te transformar. É esse amor da cruz que te transforma. É esse amor da cruz que muda o seu cativeiro, que tira, assim como nós vamos ver, o apóstolo Paulo estava preso e ainda assim ele ganhou muitas almas para Cristo sendo preso. E se alegrando, gente, na prisão. Olha que maravilha. Quem mais pode fazer isso por mim e por você? Quem mais pode fazer isso por mim e por você? Qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a nossa motivação para falar do Evangelho? Será que nós temos buscado na fonte segura e limpa, pura, verdadeira, que é Cristo Jesus? Ou nós temos buscado em fontes contaminadas? É perigoso, é perigoso. Se você está buscando em uma fonte contaminada, automaticamente o seu amor também vai se contaminar, e aí contamina todo o seu ministério, toda a sua caminhada. O amor de Cristo Jesus, ele é puro, ele é limpo, ele é branco como as nuvens, como a neve. E assim também, ele te chama para essa santificação em Cristo. Então não espere melhorar, não espere mudar para ser transformado por Cristo. Se jogue aos pés do Senhor Jesus do jeitinho que você está. E quando você chegar, aí ele te transforma. Aí ele te limpa, porque a Bíblia vai dizer que ele não lança fora ninguém que se achega a ele. Ele não vai lançar fora ninguém que se achegar a ele. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai.
Lá em Romanos 5:8 também fala sobre Deus provar o seu amor para conosco quando Cristo morreu na cruz. Quando ainda éramos pecadores, ele nos prova esse amor grandioso pelos seus. Nós vamos continuar sendo encorajados, fortalecidos, forjados, contagiados nesse amor. No nosso percurso, nós vamos ser perseguidos, caluniados. Nós vamos, muitas vezes, na nossa caminhada, nos encontrarmos só, assim como nós vamos ver vários aqui, como Elias, né, fugiu, como a pastora Alexandra colocou ali, ele fugiu, se escondeu, ele se sentiu sozinho. Gente, o homem que orava e o fogo descia do céu e consumia a água do altar que ele jogou, pensa. Ele orava, chovia, depois parava de chover. Ele fazia isso para honra e glória própria? Não. Ele fazia isso debaixo de uma humildade poderosa do amor de Cristo Jesus. E aí, de repente, ele se viu com medo. Todos nós estamos sujeitos a nos pegar nessas situações de medo. Mas hoje, a palavra de amor é para te trazer de volta a confiança, para que você venha se sujeitar. Porque se você se esconder, vai acontecer como aconteceu com Elias. O Senhor vai aparecer para ele e vai dizer o quê? Lá no verso seguinte, depois que ele se escondeu na caverna. Ele fala assim, você vai voltar. Oh, aleluia, Jesus. Você vai voltar pelo mesmo caminho que você veio. Porque lá, você pensa que você está sozinho, mas você vai voltar. E lá, você vai encontrar outros profetas, porque eu guardo os meus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Se você está com medo agora de prosseguir, o Senhor está dizendo para você assim, eu guardo os meus. Eu cuido dos meus. Daquele que é fiel, daqueles que permanecem firmes, assim como Paulo permaneceu. Ele cuida. Mas o mundo, a influência maligna, quer arrancar isso de você. Ele quer enganar, ele quer trazer pensamentos de que você está sozinho. Ele quer trazer pensamentos que você não pode. O Senhor me deu uma frase muito forte essa semana. O inferno, ele te acusa. Mas o céu te cura. O céu te cura. Enquanto o inferno te acusa, enquanto o inferno quer lançar sobre você peso, cansaço, mentiras, te fazendo se sentir sujo, porque te acusando, falando que você é pecador, o céu está trazendo para você hoje cura, libertação. O céu hoje ele te convida a conhecer de perto esse amor poderoso, a conhecer de perto o evangelho transformador, o amor que pode transformar. Deus, ele não é um Deus carrasco que vai te punir. Ele te convida. Vem. Ele fala assim, vem. Prove de mim que sou manso e humilde de coração. Os meus pensamentos para você são pensamentos de paz, de prosperidade. A minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. Por que nós estamos querendo as coisas do mundo que não tem nada para nos oferecer? O mundo, ele só traz morte para a nossa vida. Mas o céu, ele traz as verdades do reino. E a verdade do reino transforma. A verdade do reino nos traz descanso. A verdade do reino é amor, é um amor incondicional. É um amor que você olha para as almas e você sente a dor delas. E nós precisamos querer estar neste lugar de amor que transforma. Nós precisamos prosseguir conhecendo a Cristo Jesus na totalidade e não no raso. Eu já estive no raso e não é um lugar legal para estar, porque você vai conhecer Jesus de forma superficial. Sabe quando você vive uma vida conhecendo um pouquinho só de Jesus? Você sabe que ele morreu, você sabe que ele vai voltar para buscar a igreja, você sabe disso, mas você não vive na plenitude do amor. Você pode viver a plenitude do amor de Cristo aqui. Ele te convida hoje, venha para o profundo, venha para perto de mim.
eu te curo, eu te liberto, eu te livro. Olha quantas promessas poderosas. Olha quantas. Esse chamado, gente, Jesus é muito lindo. Olha o que ele te oferece. Vamos comparar as ofertas que Jesus te dá com as ofertas do mundo. A do mundo até parece boa ao primeiro olhar, mas a Bíblia vai dizer que as obras da carne, ela leva à morte. Mas os frutos do Espírito, os dons do Espírito, quando você vive em Espírito, Paulo vai dizer em Romanos, em 1 Coríntios, não sei agora, que o homem que está na carne, ele não discerne as coisas do Espírito. Nós precisamos estar em Espírito para discernir as coisas do céu. Então, nós precisamos crer nesse Deus maravilhoso, crer nesse Jesus poderoso que morreu na cruz para me salvar e salvar você. Nós precisamos crer nesse evangelho de transformação. Porque o evangelho raso que está sendo pregado, que você pode vir como está e você pode permanecer como está, é mentiroso, é mentira de Satanás, é mentira do inferno. Porque uma vez que você se achega até Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer que nada que recebe a luz de Cristo pode ficar em oculto. Nada fica sem transformação. Então, aonde a luz de Deus chega, as trevas têm que ser dissipadas em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A casa que tem o altar voltado para Cristo Jesus, nessa casa que tem o sangue do Cordeiro no umbral, nada pode entrar. Depressão não entra, morte não entra, nada pode entrar. E é isso que nós declaramos nessa noite para você. É isso que nós declaramos para que você venha e se aproxime de Cristo Jesus, porque Ele é quem vai limpar, curar a sua alma. Todo um vazio que você sente, quem pode preencher é Cristo Jesus. Todo o compartimento do seu corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E todos os compartimentos, todos os nossos sentidos são portais. E o que está sendo passado por esses portais? O que você tem assistido, o que você tem falado, o que você tem pegado, precisa ser santificado. A sua casa precisa ser santificada. A Bíblia vai dizer, seja santo como eu sou santo. Buscai a santidade. E a santidade, ela nos traz um amor. Ela nos traz a humildade. A santidade não é para mostrar que nós somos melhores do que o outro, não. A santidade, ela nos traz humildade, porque quando você vai para o jejum, para a oração, para a palavra, você é tão moído, você é tão transformado, que você aprende a amar o outro do jeitinho que ele é, do jeitinho que ele está. E essa é a parte difícil, porque aí você vai aprender a se alimentar dos frutos do Espírito. E você, na hora que vem a ira, na hora que vem aquela vontade de falar, quero matar alguém, porque a nossa carne é isso que ela quer, não é? Tem hora que você quer esmagar alguém, e aí você lembra, eita Jesus, eu preciso me alimentar do teu amor, eu preciso me alimentar do fruto do Espírito, e aí a gente decide amar, a gente escolhe amar, a gente escolhe mandar uma mensagem, me perdoa, você está certo. Você mesmo estando certo, você manda mensagem, me perdoa, eu te amo, porque Cristo Jesus te ama também. É isso que os frutos do Espírito faz conosco. Ele vem lapidando o nosso coração. E quando você está em Espírito, você consegue discernir isso muito rápido, muito rápido. Algo que meu Deus, meu sonho. E hoje eu vivo isso, é muito bom, é muito gostoso. Quando você discerne, quando você consegue discernir o ambiente, quando você se permite, às vezes, até. Esses dias eu passei por uma experiência que eu me permiti sentir, eu estava com tanta raiva, aconteceu um fato, e eu estava com tanta raiva, e eu fui para a igreja com raiva, e eu fui
fui. Eu falei, Deus, hoje eu tô... Aí eu fui, quando eu cheguei lá, o pastor estava orando no altar, ele não me viu chegar, eu cheguei mais cedo. Já cheguei, ajoelhei, comecei a orar, fazendo uma oraçãozinha normal. Sabe a oração normal? Porque eu estava com raiva. Nem orar eu conseguia, porque quando seu coração tá preso, né? Quando seu coração não está alinhado com Deus, nem orar você consegue. Só que eu estava, o quê? Me permitindo, sabe? Sentia aquela raiva. E aí, de repente, lá no altar, o pastor nem tinha visto que eu tinha chegado. Ele falou assim, pare de enganar o seu coração. Pare de tentar enganar Deus. Se derrama diante da presença do Senhor e fala para ele o que você está sentindo, gente. Foi na hora, eu falei, Deus, eu estou com muita raiva. E eu queria sentir essa raiva. E aí eu joguei ali no altar do Senhor, Jesus, arranca essa raiva de mim. Na hora que foi passando, foi passando, foi passando. Quando deu no final do culto, veio a irmã e falou assim, a gente estava conversando no final do culto ali, então, né? Aí ela falou assim, você tá bem? Eu falei, agora eu tô, irmã, agora eu tô. Aí ela falou assim, glória a Deus, porque... Aí ela falou assim, por que agora? Eu falei, porque quando eu cheguei eu tava com muita raiva. Aí ela falou assim, nossa, e o Senhor mandou eu ir lá orar por você e eu não fui. Ai, gente, olha, eu falei com ela, irmã, não faça mais isso. Eu tava precisando de oração, aí tu não foi, então você passou para falar. Se joga. E é isso que Cristo Jesus quer. Ele quer não que você finja que você é forte o tempo todo. Ele não quer que você crie uma casca em volta de você e fala assim, não, Senhor, eu já estou curada, eu posso, eu vou, eu faço. Não, não é isso que ele quer. Ele quer exatamente que você faz aquilo que Paulo falou aqui. Ó, eu oro para que vocês continue crescendo até transbordar esse amor, crescendo no conhecimento e no discernimento. É nisso que o Senhor quer. E aí você tem discernimento, você fala, Senhor, eu estou com muita raiva. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu estou com isso dentro de mim, eu sozinho eu não consigo. Aí ele vem e fala, porque você, realmente sozinho você não consegue, mas o Espírito Santo da verdade, que testifica o nosso coração, o Espírito Santo é que nos convence do pecado, é o Espírito Santo, não é você, não sou eu, não é a pastora Fabiana, não é a pastora Alexandra, é o Espírito Santo de Deus que testifica o amor de Cristo no nosso coração, e ele faz brotar dentro de nós um amor tão poderoso que você entende que se humilhar na presença do Senhor é a melhor coisa que existe. Se humilhar, ele traz uma humildade. O jejum é para isso. O jejum é para matar a nossa carne. O jejum é para que você tenha constância na oração. O jejum é para limpar a nossa alma. O jejum é para doutrinar a nossa alma. E você tem poder e autoridade na sua voz, nas suas mãos, para decretar, para declarar palavras sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. E é você que tem essa autoridade, porque o Espírito Santo de Deus, ele já foi derramado sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, para nos impulsionar a viver a plenitude do amor nessa terra. O amor de Deus, nós podemos viver. Tem gente, pastora Fabiana, pastora Alexandre, que estão vivendo nessa terra, esperando a glória futura, que é que Cristo vem para buscar a tua igreja. Mas a Bíblia vai dizer que nós podemos viver essa totalidade desse amor aqui. Nós podemos viver o sobrenatural de Deus aqui. Por isso foi derramado sobre nós o Espírito Santo da verdade. É por isso que ele nos deu poder e autoridade, para que nós venhamos fazer as obras de Cristo e ainda maiores, para que esses sinais venham nos acompanhar, mas é nos acompanhar mediante esse amor puro e verdadeiro de Cristo Jesus. É esse amor que vai nos impulsionar no nosso ministério, na nossa caminhada, na nossa família, porque todo dia ele muda um pouquinho em nós.
essa busca pela santidade, ela é uma construção. Ela é construída todo dia um pouquinho. Ela é curada todo dia. Você é curada através desse amor todo dia um pouquinho. Eu tenho aprendido, né, com o pastor Rafael. Ele falou sobre toda vez que nós vamos ser transicionados para um outro nível de experiência com o Senhor Jesus. Toda vez que Deus vai te levar de um lugar para o outro, Ele vai te curar naquela área, naquele lugar. Sempre tem uma cura entre essa transição. Sempre. Sempre. Então, nós precisamos estar crescendo na presença do Senhor Jesus. Nós precisamos estar crescendo mediante esse amor, mediante esse evangelho puro e verdadeiro, para que você consiga ser transformada, santificada e você provar da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, para que nós venhamos conseguir aprender com Ele, que é humilde de coração, manso, Ele é amoroso. Ele me convida, Ele te convida a provar desse amor. Ele te convida hoje a provar desse amor. E a palavra vai dizer que é só você dizer sim. Basta você dizer sim, Jesus, eis-me. É só você declarar, Pai, eu preciso de ti. Muitas vezes o inimigo vai lançar na sua mente, quem é você para pedir por Cristo Jesus? Ele vai lançar na sua mente, mas você está suja, você é pecador, a acusação do inferno. Mas como eu já disse antes, o céu ele te convida para ser curada, para ser limpa, para ser liberta. É para isso que o céu te convida. E ele te convida hoje para sentir ainda mais, de forma profunda. Para você que já caminha com o Senhor, ele te convida para ir mais profundo. Para você que está chegando agora, para você que ainda nem conheceu, porque está com medo no seu coração, ele venha. E chegando aqui, eu limpo, eu curo. Ele vai dizer que ele muda as nossas vestes. Ele nos lava a nossa alma. Ele nos purifica de uma forma tão linda, de uma forma tão amorosa. E é esse amor que ele está te oferecendo hoje. Ele está te ofertando desde que ele morreu na cruz, aonde se quebrou tudo ali, aonde tudo se cumpriu nele. Desde então, ele tem feito esse convite. E ele não vai parar de fazer esse convite. Até que ele volte, o convite vai estar estendido. Mas muitos vão rejeitar. Assim como rejeitaram lá atrás. Assim como rejeitaram lá atrás. Hoje, antes de começar o culto, a pastora Fabiana falou do grande avivamento. Nós temos ouvido falar nesse grande avivamento, né, pastor? Nós temos ansiado por esse avivamento. Nós temos buscado por esse avivamento. Mas será que você está pronto para esse avivamento? Será que nós estamos prontos? Porque outro dia o pastor disse, grande avivamento está chegando. Nós estamos ouvindo isso de vários profetas, de vários lugares, né? E ele disse o quê? Só 20%. Gente, é pouco demais. Só 20% irão receber verdadeiramente. 20% só vão estar literalmente dentro desse avivamento. Então, nós precisamos o quê? Correr, se preparar, para que nós venhamos estar dentro desse avivamento. Oh, aleluia! Nós precisamos estar preparados para nós alcançarmos e trazermos o máximo de gente para estar dentro desse avivamento. Para nós podermos experimentar a grandeza, a totalidade, porque a palavra do Senhor diz que o amor de Deus
é impossível de ser medido. Não existe medida para o amor de Deus. Não existe medida para o amor de Deus. Então, eu desejo nessa noite, eu peço ao Espírito Santo nessa noite, que visite você aonde você estiver. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te alcance e que faça ferver, queimar no seu coração esse amor verdadeiro da transformação. Que o teu espírito nessa noite venha ser ativado em nome do Senhor Jesus. Nós liberamos agora, Senhor Jesus, a unção que despedaça todo jugo, Pai. Nós pedimos agora, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que cada um que está aqui, Pai, seja ativado pela unção do teu Espírito, pelo fogo, Senhor, assim como Elias orou e desceu o fogo dos céus, Pai, queimando todo aquele sacrifício, queimando, Pai, todo aquele altar. Assim nós oramos para que o teu Espírito desça sobre o povo, Senhor Jesus, e ativa o nosso espírito novamente. Que esse amor que a tua palavra diz que esfriaria, nós não estamos nessa conta, porque o nosso amor não vai se esfriar. Eu libero agora, Pai, uma porção dobrada da tua unção sobre o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos ser ativados por ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o teu amor alcance, Pai. Eu peço agora que o Senhor envie os teus anjos ministradores em prol, Senhor, dos teus filhos, em cada casa, Pai, em cada sacerdote que está aqui agora, que eles venham receber, Pai, uma unção dobrada da tua parte, que eles venham ser levantados, Pai, como sacerdotes da casa. Senhor Jesus, que eles venham ser levantados, lembrando que eles têm, Senhor Jesus, o papel de colocar a lenha no altar para que esse fogo não se apague, porque o fogo no altar não pode se apagar jamais. Nós precisamos colocar a lenha no altar e essa responsabilidade é nossa. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, alcança cada mulher que está nesse culto, Pai, em nome de Jesus, cada casa. Envia, Senhor Jesus, uma coluna de fogo, Pai, ao redor da casa de cada um, em nome de Jesus. Que eles possam sentir o teu poder, o teu amor, a tua unção de uma forma avassaladora. Que eles venham sentir novamente, Pai, o coração sendo queimado, chamado. Aquele que fazia e não faz mais, vai voltar a fazer em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ativa, Pai, ministérios que estão adormecidos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Visita, Senhor. Visita o quarto. Visita, Senhor Jesus, o quarto. Espírito Santo de Deus, faça, Pai, uma varredura santa, uma limpeza santa. Senhor Jesus, abre os olhos espirituais. Mostre, Pai, mostre o que precisa ser removido. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, toda influência demoníaca, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Pai. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus, porque as armas do inferno não podem prevalecer diante do teu amor, diante do teu sangue poderoso. Senhor Jesus, que elas venham levantar um altar somente para ti, que as nossas casas venham ser, Pai, um altar puro, uma fonte, Pai, pura e inesgotável do teu amor e da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, assim nós oramos, assim eu oro, grata, Pai, por esse momento, grata pela tua palavra que foi liberada em nome do Senhor Jesus, e que essa palavra venha encontrar corações, Pai, terras férteis, para que ela venha ser multiplicada, para que ela venha ser florescida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor derrame paz. A paz, Pai, que excede todo entendimento, nós só vamos encontrar em Ti, Senhor Jesus. Libera sobre o Teu povo, Pai, a Tua paz e o Teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia.
Meu Deus. Meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, Amém. pastora Fabiana? Eita glória, meu Deus. Palavra forte, palavra poderosa. E eu me lembro, missionária, que eu fui convidada para estar ministrando também na igreja lá em São Luís, quando eu fui para lá. E foi o amor de Deus que ele me trouxe a ministrar. Eu tinha preparado tudo no folhinha, já tinha escrito que eu ia falar, depois eu falar do meu amor. Eu comecei a falar do amor dele, só que as pessoas ainda não entenderam. Porque muitos dizem que ama a Deus, né? Muitos dizem que ama a Cristo, e não amam o irmão. Como é que pode acontecer se você diz que ama a Deus, ama o irmão? Porque lá em João ele fala, aqueles que têm meus mandamentos, isso é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Então, se a gente também não está seguindo os mandamentos de Deus, como é que a gente vai dizer que ama a Deus? Porque Pedro também dizia que amava a Deus. Senhor, eu te amo, eu não dou minha vida por você. Pedro foi o primeiro a dizer que eu nem te conheço. Então, será que a gente não está vivendo como Pedro também, às vezes? Renegando a Deus aqui, ali. Eu creio que todo dia a gente renega a Deus. De uma maneira de um ou de outra, a gente está renegando a Deus. Mas se a gente não amar, não entender, amar o nosso próximo como a nós mesmos, como é que a gente vai dizer que a gente ama a Deus? Então, assim, é uma palavra muito forte que eu sei que muitos que estão assistindo esse culto, vão assistir, foram tocados por essa palavra. Eu mesma, assim, eu sempre me coloco no lugar de Cristo, que eu temos que fazer, nos colocar no lugar de Deus e pensar realmente se Deus ia gostar disso, se Deus ia ficar feliz com aquilo. Porque hoje em dia está tudo tão fácil. Está tudo tão fácil. Estão pregando um evangelho que aparece evangelho, tem cheiro de evangelho, tem cor de evangelho, não é evangelho. Isso o Senhor já tinha nos alertado. E muitos estão sendo enganados, infelizmente. Mas é uma palavra muito forte, muito, muito poderosa, uma palavra do amor de Cristo. E a missionária, você também trabalha com mulheres, não é isso? Trabalha na obra de libertação e cura com mulheres. E é uma coisa que muitas pessoas não entenderam, a parte de libertação, a parte de cura, que é essencial para você andar com Cristo. Porque nem a mulher, a samaritana, lá no poço, Jesus teve que tratar ela, para depois ela ir pregar. O Senhor teve que confrontar ela, curar ela, a ferida dela, para depois ela ir. Então, muitos não querem ir sem ser curado. E está aqui uma pessoa, missionária laviana, que ajuda pessoas com trauma, com cura de alma. E está aqui a disponibilidade para ajudar cada um de vocês. Né, pastora? Fala um pouco do seu trabalho, pastora. Olha, pastora Alexandre, já saiu, ó, pastora. Oh, meu Deus, olha. É profético, é profético. O pastor que pregou semana passada, e a minha boca só falava pastor, pastor. Quando foi 3 dias depois, ele foi ungido de apóstolo. Pastor não, apóstolo. Eu falei, apóstolo, porque eu só estou chamando a sua de apóstolo. Aí 3 dias depois não foi ungido. Glória a Deus. O que tem de gente me chamando de pastor? Eu falo, meu Deus, meu Deus. Amém. É profético. Sim, né? Nós temos aí o Ministério Reveladas por Deus, né? Que é um ministério que nasceu depois de uma forja de 9 meses. Foi uma forja, assim, poderosa, né? Porque é isso que a pastora estava falando aí agora. Às vezes a gente está até fazendo, a gente está até servindo, e às vezes Deus até se agrada, mas nós estamos no tempo errado, precisando curar, né, ainda coisas dentro de nós, e às vezes as pessoas confundem muito, né, pastoras, quando falam sobre cura e libertação, as pessoas resumem somente em expulsar demônio. Mas a cura e a libertação, ela precisa estar na nossa vida diariamente. Diariamente, todo dia nós temos algo para curar dentro de nós. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, mas nossa, você só fala em cura o tempo todo. Gente, uma vez curada, sempre curada. Eu falei, minha filha, não vai para esse caminho, não. Porque vai dar direitinho no inferno. Aí ela se assustou assim. Aí eu falei, nós precisamos reconhecer em nós que todo dia nós precisamos ser curados e lapidados. Aquela que acordou hoje de manhã, por exemplo,
depois desse encontro, de conhecer 2 bênçãos e mais um monte aqui que estamos aqui, não pode ser a mesma depois desse culto. Todo dia nós precisamos receber, ser curadas e confessar. A Bíblia vai dizer que nós precisamos, primeiro, trazer a consciência, né, do que precisa ser curado, porque como é que você vai ser curado de algo que você não sabe? Então, você traz a consciência, aí você reconhece, depois você confessa e aí você abandona. É os 4 passos para a cura e para a libertação, mas é diário, diário. Então, o nosso ministério nasceu após uma forja muito grande que o Senhor, e o pastor Rafael sempre fala, minha filha, o Senhor não chama qualquer pessoa para ficar em casa sem congregar, não, viu? Tem que ser... Eu falei, olha, e foi profundo, aonde o Senhor me guardou por esse tempo, ele me lapidou por esse tempo, e aí quando ele falou, agora vai, eu surtei, eu falei, Deus, eu não quero mais voltar, eu estou agora aqui bem escondidinha, recebendo, sendo ministrada, transformada. Meu Deus, eu aprendi a me jogar diante do Senhor Jesus, agora eu não vou. Aí ele me apresentou o Ministério IEAB, tem juntado isso, né? Onde a gente se vê em liberdade, porque quando você está debaixo da mesma visão, quando você está debaixo do mesmo propósito de reino, as coisas fluem de forma natural. Então, o meu ministério hoje, ele caminha juntamente com o ministério da igreja, e é bênção, né? O Senhor tem enviado, o Senhor tem levantado, e o nosso Instagram é o @reveladas por Deus, é o nosso Instagram. Lá no nosso Instagram tem na bio os links, onde nós temos mentoria para mulheres, né? Mentoria, jejum e oração, tirar você do raso, levar você para o profundo. Nós temos um e-book maravilhoso, que é o Chamado à Intimidade, que eu conto um pouquinho da minha história. E temos muitos conteúdos, lives, né? Então, é para trabalhar isso, para fazer você entender que você precisa sair do raso e mergulhar para o profundo. Gente, olha que bênção, elas colocaram aí a nossa página, em nome de Jesus, ó, mentoria, jejum e oração, é para a mulher que está sedenta, que está com fome, onde você quer mergulhar no profundo de Deus. Esse é o nosso propósito, né? Para tirar você do raso e levar você para o profundo. Agora mesmo, pastora, nós estamos em uma imersão de alinhamento de corpo, alma e espírito. É uma imersão 100% gratuita, onde tem um grupo de mulheres loucas e sedentas por Cristo, onde o propósito é alinhar mesmo, corpo, alma e espírito, e nós temos protocolos para curar, limpar, intoxicar, desintoxicar o nosso corpo, para poder crescer de forma espiritual. Então, está sendo poderoso, o Senhor tem trabalhado poderosamente, e é um grupo no WhatsApp, que tem também o link na bio. Tá? Aí, para quem quiser conhecer, é só entrar lá no Instagram. E eu já quero agradecer também, né, vocês pelo convite. Foi maravilhoso estarmos aqui. E estamos aí para fazer a obra do Senhor e crescer nesse amor tão poderoso de Cristo Jesus. Meu Deus, falei demais, né? Não, missionária, aqui o espaço é livre. Aqui quem toma conta aqui é o Espírito Santo. E estamos aqui para somar uma com as outras, unir forças, derrubar aqui as chamas do inferno que cada vez se levanta. A gente viu aqui no nosso culto, você estava ministrando aí, a gente estava batalhando aqui, porque o que entrou de manifestado hoje, eu disse, meu Deus do céu, hoje o negócio estava demais. Hoje o negócio não estava de brincadeira não, mas glória a Deus, o Senhor tem nos dado o discernimento para a gente tomar conta e cuidado do nosso culto, para que a palavra do Senhor vai ser pregada e Satanás vai ser envergonhado, né? Exatamente. Meu pastor Alexandre. Forte demais, viu? Meu Deus. E é isso, olha, eu quero que você passe um shalom para o pastor Rafael Melo. Ele é bênção do céu. Logo vai chegar outro convite. Ô, glória. Ele é bênção, ele trabalha para o reino, ele é maravilhoso. Deus usa ele tremendamente, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele. E é isso, e só queremos agradecer, gratidão, né, por ter aceito o nosso humilde convite,
O culto vai ficar, foi filmado, né? Vai ficar em vídeo gravado e vai ficar aí para outras pessoas beberem aqui do céu aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, E é assim, é bênção do céu aqui. Amém. E gratidão. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua família, a sua vida. Ai, meu Deus, coisa linda, né? Essa conexão que o Espírito Santo faz. E eu vejo Deus te usando muito, 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 muito. Meu Deus, é tremendo. Seu ministério está crescendo assim. O Espírito Santo está soprando, está muito forte, viu? O que vai acontecer na sua vida é algo muito grande mesmo. Muito grande mesmo. Que Deus toma a frente lá, em nome de Jesus, eu sei que Ele já tomou, e algo grande vai acontecer. Você pode ter certeza que muitos convites vai surgir aí, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Então vamos estar orando para a gente estar entregando nosso culto. Vamos fechar os olhos. Amado Espírito Santo, obrigada por esta noite, meu querido, por se fazer presente aqui neste culto. Mais uma vez, o Senhor tem nos surpreendido, Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu só quero agradecer, Senhor, pela tua presença, agradecer à missionária, Pai, por ter se ofertado aqui, Papai, com uma oferta viva aqui no teu altar, Senhor, para os teus filhos. Obrigada, Senhor, pela vida dela, pelo ministério dela, pela família dela, e cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, Pai. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, aqueles que não vão assistir esse culto, Pai. E que esta palavra, Senhor, venha florescer, Pai, como uma florzinha no campo, Senhor, que floresce, Papai, vai crescendo e vai dando as suas sementes, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, por ser um Pai tão bom que guarda os teus filhos, Pai. Até de noite, até não dormir, Pai, que eu tenho nos guardado. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor irá fazer na vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, Pai. Abençoa grandemente a vida da missionária, Pai, e que as portas, Senhor, venham se expandir, que tendas, Senhor, venham se armadas, Senhor Jesus Cristo, para que aquele grande avivamento, Pai, venha ser feito através também da vida da tua filha, Senhor, que está preparada para esse dia. Eu já te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eita, glória. Então, pastor Alexandre. Tem nenhum louvor aí, não? Ô, Tem, glória. Ô, glória. E olha que... Vamos adorar o Senhor agora. Aleluia. Pastora Laviana, Deus te abençoe. Amém, amém. Deus abençoe cada um de vocês, minhas irmãs. E até semana que vem, ó. Beijo no coração de cada um de vocês. Ai, Deus Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Quase morta. Deus te abençoe. Aleluia.